Nós estamos aqui diante destes 6 irmãos que nos últimos meses foram acompanhados e estiveram presentes também na nossa classe de novos membros e agora darão o seu testemunho de fé para que a igreja os ouça e saiba se vai aceitá-los ou não, né, nessa membresia. Então tem 2 nomes que são para batismo, que é do Paulo e da Juliane. E eles vão dar o testemunho, todos eles vão dar o testemunho de sua conversão, né? E se estão vindo de alguma igreja, digam de onde estão vindo. Ele vai se apresentar, o Tiago, é o seu testemunho de conversão e também de onde está vindo, né? Você vai contar também a história. Por favor, sejam breves. Bom dia, irmãos. Tentar ser breve. Bem, eu moro aqui no bairro tem mais de 20 anos. Eu venho de tradição católica, né? Minha família toda, até hoje, acaba seguindo, né? E um belo dia eu trabalhava ali na Gramer. Enfim, a história, só para vocês entenderem, na minha cabeça, eu e o irmão que pregou para mim só trabalhamos lá para que eu recebesse Jesus ali, porque foi incrível. Fui contratado, trabalhamos um tempo, logo veio aquela crise de 2009, enfim. Mas foi nesse ano que meu irmão Baltazar, que pregou para mim, e realmente eu vi que a forma que eu vivia, apesar de ser um cristão, eu vivia totalmente fora da realidade que Deus tem estipulado para nós, e eu vi o quanto eu precisava de Jesus. E desde então, o Senhor mudou a minha vida, eu me entreguei a Ele, e vem sendo uma caminhada. Claro que eu não sou perfeito, mas venho na peleja para vencer a carne, vencer o pecado através do poder do Espírito, e caminho com Cristo daí quase 20 anos, aí, graças a Deus, lógico, a cada ano aí buscando estar em conformidade com o Senhor, né? Na época, a gente tinha só o Pedro, né, nosso mais velho, e ensinar para as crianças o caminho do Pai. Mas hoje é só dizendo aos irmãos, minha maior esperança é Deus. Um dia realmente encontrar o Senhor nos ares e viver com Ele para sempre. Amém. Pode passar, Tiago. Alguém tem alguma pergunta a respeito do testemunho do Tiago? Ok. Eu vou esperar a Juliane falar, e aí depois nós temos o testemunho do André Faria e da Mônica, que acompanharam os 2, e depois eles vão falar o que eles pensam desses 2, né? Tá bom? Então, Juliane. Bom dia. Desculpa se eu gaguejar alguma coisa, eu odeio falar em público. Então, assim, eu cresci num lar metodista, daí na adolescência eu frequentava centro de Umbanda, e na fase adulta a gente conheceu Jesus. E a minha real experiência com Jesus foi há 4 anos, que meus filhos ficaram doentes. O Vitor, né, alguns conhecem, fez um exame no oftalmo e deu que o olho dele estava com o nervo inchado e que era o cérebro inchado, e a gente correu para o hospital para fazer inúmeros exames. E, assim, para a glória de Deus, não era nada. Era só uma má formação, que hoje em dia a gente faz exames todo ano e nenhum médico acha mais nada. E sumiu, assim. E o Pedro, nosso mais velho, ele teve que tirar o apêndice, estava vazando e necrosado. Então, assim, ele teve que ficar 10 dias na Santa Casa, com dreno, teve que passar por uma segunda cirurgia, porque as alças intestinais dele estavam grudadas. Então, assim, foi terrível. E lá no leito daquele hospital, eu senti muita
vontade de ler a Bíblia. Então, eu comecei a ler o Novo Testamento ali, eu chorava horrores, por ver assim como a gente era, né, assim, tão pecador, tão assim, né, e o amor por Jesus, por nós, o que Ele fez por nós na cruz, assim, foi muito lindo. E, graças a Deus, né, o Pedro se recuperou, colocou a médica certa, enfim, assim, e Deus ali, eu lembro de ter sentido assim, ajoelha. E eu pensava assim, não vou ajoelhar aqui não, que vergonha, né? Todo mundo vai ver a gente ali passando, né? Santa Casa ainda. Daí, na segunda vez, falei, não vou ajoelhar. Daí, na terceira vez, eu escutei assim, ajoelha e clama pela vida do seu filho. Ali já não tinha o que fazer mais. Eu ajoelhei, não sei dizer quanto tempo eu fiquei ajoelhada naquela cadeira da Santa Casa, orando, clamando pela vida do meu filho. E Deus é tão maravilhoso que eu senti assim, está resolvido. Mas a gente, como é tão fraco assim, eu falava, não, imagina, deve ser coisa da minha cabeça, né? E não era Deus já avisando que Ele já tinha resolvido o problema dele, né? E quando ele veio, a médica falou, não, mãe, deu tudo certo, a gente conseguiu abrir de novo por onde estava, porque corria o risco de abrir a barriga dele inteira. E eu lembro que ali, eu chorava. Eu chorava em agradecimento a Deus, e ali eu vi que Deus era Deus e que eu não queria mais ficar longe da presença dEle. Eu entreguei minha vida, meu ser, tudo, né, nas mãos dEle. Eu não lembro muito mais. Eu fico nervosa, me desculpe. Mas é isso. E o amor só vem crescendo por Jesus. Sim. Tá perdendo. Aí nós conhecemos Jesus, né, recebemos o Evangelho. A primeira igreja que nós frequentamos foi uma igreja presbiteriana, renovada. Hoje é o Reage, mas na época era só uma igrejinha aqui do lado. E nós passamos alguns poucos anos, né, uns 2 anos apenas, mas até foi interessante o texto lido hoje, foi que por motivos de problemas com membros da igreja que a gente acabou se afastando. E nós ficamos, 10 anos, mais ou menos. A gente chegou a fazer algumas visitas, mas a gente realmente não frequentava mais igrejas, nós nos tornamos desigrejados. Mas foi realmente num belo dia, assim, até o meu filho estava ouvindo a pregação, e foi uma palavra que me veio, e a partir daí, sabe, os irmãos que com certeza vão entender o que eu estou falando, você vem, é algo que para as outras pessoas é algo sem sentido, mas para você é algo muito forte, você sente que é o próprio Deus falando com você. E foi indo, a gente foi entrando em oração com os dias, e aí eu falei, não, eu preciso visitar a igreja aqui, que eu moro aqui do lado, a gente mora na rua da igreja, 1 minuto a gente chega aqui, só que a gente, né, não frequentava, enfim, mas eu creio que não era o tempo realmente, que o Senhor veio e falou, não, é ali que vocês devem ir, né? Usou o nosso filho Vitor, né, a gente a princípio veio acompanhando ele, né, e hoje estamos aqui, né, pleiteando para sermos membros junto com vocês. Eu creio que para a glória de Deus, e vai dar certo. Então o Tiago foi batizado por credobatismo. É verdade. Certo? Foi batizado. Foi por credobatismo, então ele creu e por isso foi batizado. A Juliane não. Então a Juliane passou por toda essa jornada, mas nunca foi batizada. Então será, se aceita como membro, será incluída no hall de membros a partir de semana que vem, quando for batizada. Tá bom? Eu passo a palavra para o pastor André, ele acompanha os dois. Tem um microfone aí ou não? Vai ser esse aqui. Então, Edson, vem cá. Hoje você é o nosso coroinha. Ele foi coroinha, inclusive, não foi, Edson? Quando era pequeno? Lembrou dos velhos tempos. O pastor André acompanhou os dois aí, num discipulado, junto com a Mônica, então pode falar dos dois. Sim, nós acompanhamos o casal durante o período. O pastor José Hilário nos deu material de discipulado, e nós fizemos 5 encontros, né, com eles, de princípio, e foi muito legal, porque
a gente percebe principalmente da parte do Tiago, ele gosta muito de ler, se dedica muito à leitura, e isso é muito gostoso, ver alguém que a gente entrega o material e depois a gente vê que o material está todo ali escrito, ele lê realmente aquilo que é passado para ele. A Juliana é mais tímida, ela fala pouco realmente, mas ela é muito dedicada e tem acompanhado bem o Tiago nessa jornada. A gente percebe que os dois procuram sempre estudar juntos, e isso é muito bom para um casal, né? Fazer a leitura, estudo junto como casal. Agora eu vou ter que falar, tá? Se é para falar tudo, eu vou falar. A Juliana tem muita vergonha de orar em público. Tem muita vergonha de orar. Mas as irmãs tenham paciência com ela. Eu espero que as irmãs aqui da igreja ajudem ela a perder essa timidez de orar. Ela morre de vergonha. Mas a gente, semana passada, nos encontramos mais uma vez para um café na casa deles. E eles estão estudando juntos, estão orando juntos. E nós continuaremos esse discipulado. Tá? Amém. Mônica, quer dizer alguma coisa? Reforçando o que o André falou, né, a gente vê que o casal está firme, preocupados também com a formação dos seus filhos, com levar a palavra aos filhos também, que é importante, né? Então, só endosso que a igreja receba-os como membros. Amém. Juliana, você pode orar para a gente, por favor? Brincadeira. Alguma pergunta sobre o testemunho dos dois, a profissão de fé? Obrigado, Edson. Então, o próximo é o Paulo. Nem ele sabe que ele chama Paulo, é Paulinho, né? Vai lá, Paulo. Bom dia, irmãos, novamente. Eu sou meio tímido, então já vou pedindo desculpas, né? Acho que todos aqui já me conhecem, estou aqui há bastante tempo. Eu cresci em um lar cristão, fui apresentado na igreja, lá na Batista. Então, eu já tive contato desde pequeno com a palavra, mas de um tempo para cá, quando eu comecei a ficar mais velho, que eu fui começar a entender mais sobre a Bíblia, me aprofundar mais na palavra. Meu pai, ele vem me discipulado desde pequeno. Eu gosto bastante, sim, da parte do discipulado com meu pai, porque eu acho que é um tempo muito bem gasto. Eu realmente gosto. Calma aí, que eu vou pegar uma colinha, que eu tenho uma colinha. Eu pedi para eles escreverem o testemunho de conversão deles exatamente para situações assim, né? Então, já virem preparados. Não tem problema ler, tá bom? Foram eles que escreveram mesmo. Eu vou falar do dia que eu me entreguei a Cristo. Foi um dia muito prazeroso para mim. Foi um verdadeiro marco. Um momento de transformação profunda de toda a minha história. Aconteceu durante uma das conversas com meu pai, que eu tinha com ele, que a gente lia um livreto, que era muito bom, eu gostava. Foi bem no finalzinho da conversa com meu pai que eu compreendi a forma plena da grandeza do amor de Cristo, que deu o seu único filho para nos salvar. E eu sou muito grato a isso. Então, eu sinto que é Deus me chamando mesmo para finalmente poder ser batizado. Eu acho que eu sinto que eu já estou pronto, porque eu já venho caminhando há bastante tempo e finalmente agora eu sinto que eu estou pronto para ser batizado e se tornar membro. Nós temos o testemunho dos pais, que foram os responsáveis por caminhar com ele nesse período de preparo para o batismo. Então, a gente quer ouvi-los. Edson, vamos lá. Reinaldo e Lu, não sei se a Lu vai querer falar, talvez queira, talvez não. Mas o Reinaldo, pelo menos, tem de falar alguma coisa, né, Reinaldo? Vamos lá. Bom dia, irmãos. Como o Paulo falou,
foi no tempo dele. Ele nasceu no lar cristão, a gente era membro da Batista, primeira igreja batista, então ele já nasceu lá, foi apresentado lá, e a gente frequentou muito tempo lá, uns 15 anos lá. Depois a gente migrou para cá, e nesse meio tempo, Paulo tem acompanhado a palavra dentro de casa, aqui com os irmãos, com o pastor, nos encontros, e ele tem dedicado, como ele disse, no tempo que ele vai ficando mais velho, tem dedicado mais à palavra, se entregou mais a Cristo, e a gente tem conversado muito, discipulado muito, e através do pastor a gente teve um tempo de discipulado, livros, lemos, a Bíblia principalmente, e eu vejo que ele tem se dedicado cada vez mais. E a gente teve uma conversa e eu conversei com ele e falei que tem que ser no tempo dele. Eu e a mãe dele, a gente nunca forçou nada a ele, e nunca cobramos nada dele, a não ser digno, a não ser dedicar-se à palavra, e realmente se entregar a Cristo, e ver que realmente o único caminho e a salvação é Jesus. E nesse meio tempo ele tem prestado atenção, ele tem ouvido, e ele falou comigo e com a mãe dele que ele queria realmente se entregar a Cristo e ser batizado. A gente falou, a gente ficou muito contente, e é isso, ele está pronto, pastor, está pronto. Amém. Lu, quer falar? O Paulo é uma bênção na nossa vida. O que eu falo, que ele veio para nos unir, nos abençoar. Quando nós fomos para a igreja, a Batista, lá do Alvinópolis, né, que nós moramos lá perto, eu e o Reinaldo fomos, nós dois éramos namorados ainda, e a gente não tinha, assim, uma firmeza no coração quando chegamos lá, né? Fomos por coração quebrado, né? Fomos pela dor. E, chegando lá, a gente não se firmou. Estava na igreja, mas não estava. Era o crente 1,99, que o pastor Mendes falava lá. E o Paulo, quando ele chegou, e por isso que eu digo que ele é uma bênção, nós estávamos fora da igreja, eu estava tentando engravidar, e não conseguia. E foi uma época de revolta, né, na minha vida, assim, a gente estava até afastado da igreja, e já tinha desistido de ter um bebê, e já estava até procurando emprego, já tinha arrumado um emprego, estava indo trabalhar com o Reinaldo, e tinha desistido disso. E num belo dia, eu falei com o Reinaldo, eu falei assim, eu acho que a gente vai ter um neném. E nesse dia, eu falei, Senhor, se for para ser, eu vou criar meu filho nos teus caminhos. Quero que ele seja um homem temente a Deus, e que o que eu puder fazer, eu e o pai dele, a gente vai para levar o Paulo para conhecer a tua palavra e estar aos teus pés. E desde esse dia, a gente nunca mais se afastou da igreja, e foi o que nos fortaleceu, o que nos uniu, foi Deus nos chamando para ficar aonde a gente tem que ficar. Aos pés de Jesus. E hoje ele está aqui. Como o Reinaldo falou, a gente
a gente sempre conversou com ele, mas a decisão, hoje ele está com 16 anos, foi dele. Ele quis, ele nos chamou para conversar e ele quis. Mãe, eu quero me batizar agora, comigo e com o pai dele. E eu dou glória a Deus por isso. Quanta alegria que eu estou no meu coração. Obrigada. Amém. Louvado seja Deus. Mais um esquisito sendo batizado. Mais um esquisito. Alguém tem alguma pergunta sobre a profissão de fé do Paulinho? Passemos, então, para o Daniel. Eu vou pedir para a Eloá, pode passar o próximo slide, Eloá. Vai ficar projetado o nome. Mais um? Mais um? Aí, o nome deles está lá, tá bom? E já eu explico por que cada um está numa categoria ali. Daniel. Bom dia, eu sou Daniel, casado com a Suzy há 12 anos. Bom, treinei a noite inteira. Mentira, treinei não. Nós temos 3 filhos, o Tito, a Lívia e o José, são 3 pequenos, a idade deles é bem próxima, e os 3 são milagres do Senhor. Nós estamos vindo da Igreja Evangélica Congregacional Cerejeiras. Há uns 2, 3 anos atrás, quem estava pastoreando lá era o pastor Roberto Pokivic, e recentemente o pastor Marcos, que era aqui da Igreja Missionária, né, de Atibaia, assumiu o ministério lá. Cheguei em Atibaia em 2008, vindo de Angra dos Reis, e conheci a Suzy em 2008, lá na IECA. Essa Congregacional Cerejeiras é filha da IECA. Nós saímos da IECA justamente quando estava fazendo a congregação lá no Cerejeiras. A gente foi ajudar lá e acabamos ficando na hora da emancipação também. Eu cheguei em 2008, como eu falei, e eu conheci a Cristo em 2007, quando eu tinha 16 anos. Comecei a frequentar a igreja, porque a minha irmã mais velha começou a namorar um rapaz da igreja. Ele estava em pecado, ele estava querendo namorar uma moça que não conhecia Jesus. E eu, como bom irmão ciumento, não podia deixá-la ir sozinha à igreja. Né? Como assim? Um rapaz chega aí, quer levar minha irmã? Então eu acompanhava para que ela não fosse sozinha e depois voltasse sozinha para casa também. Só que o relacionamento dela terminou um dia. Só que eu já estava tão acostumado, né, a ir à igreja, estava um tempo legal. E teve um culto evangelístico, eu não me recordo de quase nada daquele culto, não lembro da mensagem pregada, mas eu lembro o lugar onde eu estava, que era um lugar na galeria, bem distante lá da frente. E no final do culto, a última música foi Alto Preço. E ficou muito clara a mensagem do Evangelho, que Cristo tinha morrido para que todas aquelas pessoas fossem uma só, né, por meio do seu sangue. E ficou clara a necessidade de salvação, de perdão dos pecados. Me recordo que eu não tinha uma vida indisciplinada, não éramos bagunceiros, arruaceiros, e pensávamos que estava tudo bem na nossa família. Mas naquele dia a clareza da necessidade real de Cristo veio muito forte. Eu sei que foi o Espírito Santo que iluminou mesmo. E o apelo, né, foi depois desse cântico, só que eu já estava praticamente lá. E eu me lembro que depois, ali, né, teve aquele apelo que normalmente as igrejas fazem, mas fomos levados lá para trás e eu pude conversar com o pastor. De fato, eu entendi, está claro isso. E é uma compreensão, é difícil explicar, porque intelectualmente talvez eu não conseguiria explicar o Evangelho da maneira como eu estava falando, que eu estava entendendo. Está muito claro que foi o Senhor que me dirigiu para aquele momento. Sim, nós somos missionários da Aliança Pro Evangelização das Crianças, a APEC, já há 3 anos. Ok. Suzy? Bom dia. Eu trouxe a minha colinha. Eu sou natural de Belém, no Pará. Sou filha de pais cristãos que já eram missionários da APEC. Não, isso não é coincidência. Eles eram missionários antes mesmo de se casarem. Depois que se casaram, nós somos em 3. Eu sou a filha do meio. Um dos ministérios que meus pais tinham era a classe de Boas Novas, um encontro realizado na nossa casa uma vez por semana para ensinar a Bíblia para as crianças da vizinhança.
Após uma dessas classes, minha mãe sentou comigo e com meu irmão mais velho e nos explicou novamente a mensagem da salvação. Ali, na sala de casa, aos 4 anos, após uma classe de boas novas, confrontada pela minha mãe, eu entendi que eu era pecadora e que precisava de Jesus para ter o perdão dos meus pecados e poder ter uma nova vida, a vida eterna. Eu cresci junto aos irmãos da Igreja Cristã Evangélica do Marco, em Belém, e sempre fui muito envolvida nos programas. Participava dos encontros para adolescentes, jovens, dei aula de reforço para as crianças da comunidade, ajudava nos grupos de música, e, em um dos acampamentos, quando adolescente, decidi dedicar a minha vida ao Senhor. Fui batizada aos 15 anos. Cresci, em 2004, morando sozinha, ganhando meu próprio dinheiro, sentia que algo não se encaixava. Eu ensinava sobre as crianças, sobre saúde, cuidados pessoais, mas não ensinava sobre a maior necessidade que elas tinham, ter o perdão dos seus pecados e a nova vida em Jesus. No meio daquele dilema, eu lembrei do compromisso que eu tinha feito com Deus, quando era adolescente, de dedicar a minha vida ao serviço do Senhor. Em 2006, quando os meus pais mudaram de Belém para Atibaia, eu vim com eles. Aqui eu cursei a Palavra da Vida, depois eu cursei o curso da APEC para Ministério com Crianças. Aqui em Atibaia eu conheci o Daniel, nos casamos, temos 3 milagres e hoje servimos ao Senhor, junto com a APEC. Mas essa história fica para uma próxima vez. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta sobre o testemunho, a profissão de fé desses dois? Daqui a pouco eu explico o funcionamento, a categoria de cada um deles, mas passo a palavra para a irmã Daci. Bem, eu nasci... Estão vendo? Isso. Eu nasci num lar cristão. Põe o microfone, irmã, assim, ó, inclinado. Aí, eu nasci num lar cristão e já vindo dos meus avós, que eram fugitivos da Europa pela perseguição comunista. Então, venho de uma família bem sofredora e que se instalaram aqui em Minas Gerais. E meus pais se converteram também logo cedo, né? E eu, desde pequena, ouvia a palavra de Deus. Meu pai sempre falava, lia a Bíblia quando a gente tinha as refeições, uma vez por semana só, né? Porque ele trabalhava. E aí eu sempre ouvia e ia para a escola dominical, ajudava e tudo, mas foi numa pregação evangelística de um missionário que se chamava, falo que chamava porque ele já faleceu, agora esqueci o nome, Emanuel Woods, e ele era americano-judeu. E ele estava pregando e falando assim com tanta força que aquele versículo de João 3, 16, 17, 18, que quem não crê em Cristo é condenado. E quem não crê já está condenado, né? Precisa crer. Aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, meu Deus, mas eu estou numa família cristã e sou condenada? E aquilo lá começou a me incomodar bastante. Então, foi como o irmão falou, quando cantou a música, Cristo te chama com muito terno amor, vem pecador, vem aceitar a Jesus, eu fui chorando para frente e me rendi aos pés de Cristo. Desde aquele dia, Jesus vive no meu coração, transformou a minha vida, e depois meus pais trabalharam comigo para mim cumprir a palavra de Deus que falava, quem crê e for batizado. E aí eu fui direcionada ao batismo, e eu batizei aos 9 anos de idade. Agora, já crente há muitos anos, eu era acho que está escrito aí, né? Eu era da PIBA, e aí senti no meu coração de ir para uma igreja menor, para ter menos pessoas, para a gente ter mais comunhão, que eu falei com o pastor, e vim para cá, desde o primeiro dia me senti muito bem, e fico muito feliz de compartilhar aqui. Já tenho a opção de irmãos que eu aprendi o nome, que é muito difícil para mim, mas já sei o nome de muitos irmãos, e sei que Deus vai abençoar a comunhão que vamos ter aqui juntos. Tá bom? Amém, amém. Encontrou um monte de esquisitos, né? Queridos, então nós temos os 2 primeiros nomes, o Paulo e a Juliane,
que serão batizados e aceitos como membros. Os 3 próximos nomes, a Daci, o Daniel e a Suzy, eles vêm de outras igrejas, então vêm por transferência. Os pastores já estão cientes, estão em plena comunhão com suas igrejas, nós já conversamos com os pastores. Então, eles vêm de transferência. A Daci da Piba, Daniel e Suzy da ISCC, do Cereje. E o Tiago vem por aclamação. O que isso significa? Que ele não era membro de uma igreja antes de vir para cá. Então, eles estavam, como ele disse, né, desigrejados, e então ele chega e nós vamos atestar o testemunho de fé dele e recebê-lo como membro, aceitando também o batismo que ele já recebeu. Então, são estes os 6 casos, ok? Então, vamos votar a respeito deles? Alguém propõe a aceitação destes 6 irmãos? Cláudio, há apoio? Gustavo, apoia? Favoráveis, levantem uma de suas mãos. Contrários? Não? Então, por unanimidade, todos estão, os 4 aceitos como membros e os 2 em suspense, esperando o batismo. No dia que saírem das águas, já estão naturalmente membros da igreja. Amém? Uma salva de palmas para recebê-lo. Não vou pedir para que eles desçam, porque o próximo tópico ainda diz respeito a eles, tá bom? Eu gostaria de passar o slide, pedir para a Eloá passar. O que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão se tornando membros de uma igreja local, certo? E o que é ser membro de uma igreja local? Por conta do tempo já estar avançado, o próximo slide, eu sugiro algumas passagens bíblicas cruciais sobre membresia de igreja. Isso, obrigado, Eloá. E se você quiser, nós vamos mandar isso para o informativo do WhatsApp, informativo, grupo de WhatsApp, e você pode ler essas passagens, mas tudo o que nós falaremos a partir de agora é fundamentado na Escritura. Todos esses textos são alguns dos textos que mostram o papel de todo crente em Jesus em relação com outros crentes em Jesus. Em João 13, Jesus chama os seus discípulos a amarem uns aos outros. E assim todos saberiam que eles eram discípulos de Jesus. Nós só conseguimos amar quando estamos convivendo com as pessoas. Por isso você precisa de uma igreja local, para saber quem eu devo amar, para poder amar essa pessoa, servir essa pessoa. Em Mateus 18, Jesus fala sobre o cuidado que todos devem ter perante todos. Ele fala de uma ovelha que se extravia. E ele diz que o pastor vai feliz em busca dessa, ou preocupado, e quando a encontra, volta feliz e a reúne às suas 99 outras ovelhas. E Jesus está passando esse cuidado para as mãos da igreja, porque logo em seguida de dizer isso, ele fala, se o teu irmão pecar, quem que vai atrás dele? Não é Jesus que desce do céu, lá do trono de glória, se faz visível e vai atrás do irmão que se afastou. Ele vai usar você, vai usar eu, vai usar a igreja. Então a igreja é o instrumento de Deus para restaurar crentes faltosos, para que a gente cuide mutuamente uns dos outros. Romanos 12 fala sobre os dons que recebemos, dons de ensino, dons de serviço. E esses dons devem ser praticados no ambiente de amor, de preocupação. É nesse texto que nós lemos, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Se você não convive com uma igreja local, como é que você vai se alegrar com os outros se você nem sabe quais são os motivos de alegria deles? Como é que você vai chorar com quem você não convive? Perceba que ser membro de igreja é muito mais do que aparecer em um culto de domingo. Você pode estar em todas as programações da igreja, todos os domingos, e ainda assim ser um desigrejado. Você está aqui, pode ter o seu nome na lista de membros, mas ser um desigrejado, porque você não vive o que igreja é. Você só vem para consumir, para receber uma pregação, participar de um louvor, mas não para se envolver na vida das pessoas. Não para deixar que as pessoas se envolvam na sua vida para crescimento mútuo. Deus nos chamou a servirmos uns aos outros, não só com ministérios oficiais, mas serviço. Não precisa de ministério para servir o seu irmão.
O texto de 1 Coríntios fala sobre isso, sobre sermos um corpo. Cada um é um membro diferente desse corpo. Ou seja, se amanhã perdermos o dedo mindinho, vamos sentir falta do quê? Do dedo mindinho. Se o dedo mindinho não está envolvido com a igreja, nós somos uma igreja sem dedo mindinho. Isso é uma igreja, um corpo local, quando o membro não se envolve com a vida da igreja. Ele apenas transita. É um corpo defeituoso, que vai sofrer por causa disso, e o próprio dedo mindinho também não sobrevive fora do corpo. Então, é uma santa esquizofrenia, né? Não existe isso. Então, se é membro do corpo, é ativo no corpo, senão, não é membro do corpo. Pelo menos, pode dizer que é, mas não, na prática não é. Em 1 de Pedro, Pedro chama todos os crentes a servirem uns aos outros com o dom que recebeu. Pelo menos um dom recebemos, vindo do Espírito, para servirmos uns aos outros. Alguns têm dons de ensino e de liderança, outros de serviço, mas todos nós temos pelo menos um dom, para a edificação do corpo de Cristo. O texto de Hebreus é um texto crucial em todo esse processo. Ele fala, guardemos firme a confissão que recebemos, a fé em Cristo, essa confissão que eles acabaram de professar, mas também pensemos em como podemos estimular uns aos outros a prática do amor e das boas obras. E não deixemos de congregar como é costume de alguns. É em Hebreus 10 que lemos isso. Então você com Deus mantenha sua fé em Cristo. Ok, mas não é só isso. Pense em como você pode estimular o seu irmão à vida cristã. Antes de encontrá-lo, você tem que estar pensando nele, orando por ele. E quando é que eu o encontro para poder estimulá-lo a isso? Quando eu congrego, quando eu estou junto. Se nós não congregamos, se nós só pensamos em nós, não estamos cumprindo o propósito da igreja, de ser membro de uma igreja. E Gálatas 6 diz sobre se algum de nós for surpreendido em algum pecado, alguma falta, aqueles que são espirituais devem, com espírito de brandura, confrontar e chamar esse que faltou ou que está em falta ao arrependimento. Com cuidado para não sermos tentados, por causa da arrogância, de acharmos que somos melhores que ele. E assim nós vamos levar o fardo de Cristo, dividindo o fardo uns com os outros. Essa é a jornada de um membro de igreja. Tem tantos outros textos, mas eu te recomendo a ler esses textos, se aprofundar nesses textos. Isso explica o que nós estamos fazendo aqui. Diante disso, nós tentamos resumir todos os textos bíblicos que falam sobre membresia de igreja em 10 compromissos, que desde que estabelecemos isso como presbitério lá atrás, todos os que vão se achegando à nossa igreja vão assinando esse compromisso. Então, ser parte dessa igreja significa assinar esse compromisso. Eles, espero que tenham concordado com o compromisso e vão assinar esse compromisso. Então, por isso que eles continuam aqui, porque eles vão assumir diante da igreja, publicamente, esse compromisso. Então, eu vou ler o compromisso. Peço que agora alguém me ajude apagando a luz, Nael. Pelo menos para que a gente possa ver melhor lá. Então, eu, fulano, então leia-se o nome de qualquer um deles, membro da Igreja Batista, então já considerando-se membros. Se você já é membro da igreja, talvez é o momento de você reafirmar esses compromissos, de reacender a chama e falar, Senhor, eu não estou vivendo isso aqui, eu preciso voltar a esse primeiro amor. Eu assino este compromisso diante de Deus, com minha igreja, prometendo cumpri-lo. Não é o pastor que está me forçando, eu prometo cumprir isso, por entender ser este o meu dever como discípulo de Jesus. Próximo. Crendo que fui trazido ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, para render minha vida a Ele, e por ter sido batizado sob minha profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaro que, confiando na ajuda de Deus, me esforçarei ao máximo para cumprir os seguintes compromissos junto aos demais membros desta igreja local. Certo? Primeiro compromisso. Comprometo-me a viver, pela graça de Deus, uma vida de total submissão a Ele e a esta igreja local. A submissão não é ao pastor ou à liderança, é à igreja. Isto posto, escolhi de livre e espontânea vontade pertencer a ela e tê-la como autoridade sobre minha vida. Vocês se comprometem com isso? Podem responder sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Vocês ouviram? Então falem de novo, falem para a igreja. Sim, com a ajuda de
Muito bom. Segundo compromisso, comprometo-me a obedecer a Deus através da Escritura e, ao mesmo tempo, submeter-me à orientação bíblica dada por Ele a mim, através do ensino e aconselhamento do presbitério desta igreja local. Se comprometem? Amém. Terceiro, comprometo-me a trabalhar e orar para preservar a unidade do Espírito que há entre mim e meus irmãos em Cristo, através do amor e cuidado fraternal, da oração e serviço, da exortação e do encorajamento, quando estes forem necessários. Amém. Quarto compromisso. Comprometo-me a não abandonar as reuniões desta igreja local. E a me envolver, não é só estar presente, de corpo, mas se envolver no serviço aos seus membros, usando os dons e talentos que Deus tem me concedido, com o objetivo de contribuir para a edificação espiritual de todos os meus irmãos. Vocês se comprometem? Amém. Quinto, comprometo-me a buscar viver cuidadosamente no mundo, renunciando ao pecado, zelando pelo testemunho público do Evangelho e buscando uma vida de santificação. Amém. Sexto, comprometo-me a me esforçar em educar todos que estejam sob meus cuidados, na disciplina e na instrução do Senhor, e através de um exemplo santo e amoroso, buscar a salvação de minha família e amigos. Sétimo compromisso, comprometo-me a trabalhar junto com esta comunidade para o avanço do Evangelho, através do evangelismo e discipulado, bem como da contribuição voluntária para o sustento do ministério, das despesas da igreja, do socorro aos pobres e da difusão do Evangelho no mundo, por meio do dízimo e ofertas, sem constrangimento ou pressão, mas por gratidão a Deus e conforme sua graça. Oitavo compromisso, comprometo-me a aceitar a disciplina bíblica desta igreja local. De novo, não é de um pastor ou de uma liderança, é da igreja. De acordo com os passos bíblicos, sempre que necessite de repreensão em qualquer que seja a área de minha vida. Amém. Nono, comprometo-me a renovar estes compromissos regularmente através da participação da ceia do Senhor, promovida por esta igreja local com base na orientação bíblica. Perceba, se a pessoa não vem para a ceia, ou não participa da ceia, o peso que tem. Ela não está renovando isso com o Senhor e com a igreja. Ela não está se envolvendo com a igreja. Há um gravíssimo problema quando isso acontece. Décimo compromisso, comprometo-me a, quando mudar deste local, ou se mudar, tão rápido quanto for possível, avisar esta igreja local e me unir a outra, sob o conselho deste presbitério, a fim de cumprir o espírito destes compromissos e os princípios da palavra de Deus. Amém. Muitas vezes as pessoas chegam pela porta da frente, mas saem pela porta dos fundos, né? Sem cumprir o décimo compromisso. Amém. Igreja, diante disso, aceitam os compromissos desses 6? Sim ou não? Já os aceitaram como membros? Mas renovaram esses compromissos em seus corações? Sim ou não? Sim, com a ajuda de Deus. Amém. Amém. Dito isso, peço que eles já se assentem. Nós vamos orar por eles. Ou melhor, vamos orar por eles agora. Desculpe fazer vocês ficarem de pé. Todo mundo ficar de pé, vai lá. Eu quero chamar aqui, quem que pode orar por eles? Quem foi o último membro a ser aceito aí? Lembra? O Gabriel, tadinho, ele também tem vergonha de orar em público, né? Ai, ai. Deixa eu chamar aqui, quem casou por último aí? Pedro, vem cá orar, Pedro. Pedro, vem orar por essas vidas aqui. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra e pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por sermos meros pecadores, mas em Ti o Senhor nos purificou, o Senhor nos faz um, e podemos hoje contemplar e apreciar a Tua graça em nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos aqui presentes.
pessoas que, assim como nós, nasceram condenados e crucificados ao pecado, mas o Senhor nos libertou e hoje podemos glorificar o Teu nome, podemos apreciar a Tua graça e desfrutar do Teu amor. Que a Tua graça continue em nós, que possamos continuar purificando as nossas vidas e dando um bom testemunho. Hoje, nem todos aqui podem desfrutar do Teu amor, nem todos em nossas famílias e em nossas vidas podem desfrutar do Teu amor. Que possamos continuar combatendo, ó Pai, combatendo a boa. Que possamos continuar proclamando a Tua palavra, dando bom testemunho e continuando dando graças ao Teu amor e à Tua glória. Que mais pessoas, assim como nós, que foram purificadas, possam estar vindo a Ti, reconhecendo do Teu nome e do Teu amor. Em nome de Jesus que oro, amém.